Olá pessoal, muito bom dia! E eis que começamos mais uma semana, na verdade a primeira semana do novo ano astrológico. Nesse final de semana a gente teve o Sol entrando a 0 grau de Áries, portanto equinócio da primavera e do outono, então um novo ciclo, uma nova narrativa, uma nova contação. Então, que tal a gente começar hoje pela primeira página desse livro de 12 capítulos? O que a gente tem para essa semana? A primeira semana que vai do dia 21 ao dia 27 de março. Bom, a gente ainda tem as vibes de uma lua cheia, e essa foi uma lua cheia bastante impactante. A gente tem também o encontro de Mercúrio, que é o deus mensageiro, deus mental, com Júpiter e Netuno, portanto, um aglomerado planetário em peixes, deixando a vida bastante aguada, emocional, super inconsciente. A gente tem, por outro lado, uma certa reviravolta, com Marte em Aquário em quadratura com Urano em Touro, e a gente tem a entrada de Mercúrio lá no final da semana no signo de Áries. Portanto, há muito o que esperar para essa semana. Tem muita coisa aguardando a gente pelos próximos dias. Bora falar sobre tudo isso? Bom, sejam muito bem-vindos ao canal. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Aline Macari, eu sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Sejam muito bem-vindos a esse canal, curtam essa publicação, compartilhem com seus amigos que também precisam desse GPS astral para seguir pela vida, e se inscreva para a gente se encontrar aqui todas as manhãs de segunda a quinta-feira. Bom, meus amigos, o que nos aguarda nessa primeira semana, hein? Bora falar da Lua? É sempre interessante a gente começar pelos aspectos lunares que falam profundamente das nossas emoções, não é isso? A gente teve uma lua cheia na última sexta-feira de 18, e aí a gente tem uma semana inteira de lua cheia, a gente só tem lua minguante lá no final, no dia 25, na sexta também, né? Então a gente vai ter ainda toda a repercussão dessa lua cheia. Na semana passada eu fiz um vídeo sobre a lua cheia, para quem não teve oportunidade de ver, deixo para vocês o link aqui embaixo nas descrições e na tela, para a gente entender que momento emocional é esse que a gente está vivendo. Então a gente está aí nessa tensão de lua cheia, onde a gente encontra justamente na lua cheia o ápice, o apogeu de um determinado movimento. Semana passada eu falei pra gente ficar muito de olho nas águas, e foi algo muito sincrônico, né? É uma sincronia, as coisas acontecem, né? Acontece no macrocosmo, reverbera no microcosmo. A gente tem os efeitos simbólicos disso tudo atravessando a nossa realidade. Então nós tivemos alerta de tsunami no Japão e de novo aquela chuvarada descontrolada em Petrópolis. Vejam como é interessante seguir o ciclo das águas, né, gente? É importante ter esse olhar atento, porque o desastre de Petrópolis um mês atrás se deu poucas horas antes de uma lua cheia. Então agora a gente tem a lua cheia novamente e a cidade inundada novamente, e lá se foram vidas perdidas outra vez. Então é importante a gente estar ligado a esses ciclos, especialmente aos ciclos da lua e das águas, porque a lua cheia incide sobre as águas, ok? Mas não são apenas as águas as águas dos rios, as águas dos mares, as águas das chuvas. Eu estou falando também das águas profundas, do nosso mais profundo emocional, né? E quem levantou multidões aí no final de semana sob os embalos de uma lua cheia foi Vladimir Putin, fazendo um discurso super inflamado e nacionalista num estádio, certamente ali da Copa, né, que participou da Copa do Mundo alguns anos atrás, entupido, né, de cidadãos russos acompanhando o que ele dizia. Esse foi um evento super importante e foi transmitido para o mundo inteiro, todo mundo acompanhou esse auge. É interessante sempre imaginar a lua cheia como o auge, o ápice de um movimento, portanto, inclusive da sua exibição para o mundo naquilo que ele pretendia dizer. Por falar em dizer e não dizer, tivemos aí no final de semana também o ápice de uma problemática, que foi a questão do Telegram no final de semana, né, que foi abalando aí as comunicações dos brasileiros, especialmente daqueles que são da corrente bolsonarista, porque é o mecanismo principal de comunicação dos bolsonaristas. Já vivemos esse apogeu, a gente ainda vive as tensões, todas essas tensões, mas no caminho de uma lua minguante elas vão se arrefecendo, ok? Bom, vamos falar rapidamente sobre essa grande conjunção que acontece essa semana. A gente já tem Mercúrio em Peixes, já falei sobre isso algumas semanas atrás.
Mas nesta semana, a gente tem juntinhos uma conjunção entre os três, né? Então a gente tem Mercúrio num primeiro momento fazendo uma conjunção com Júpiter e na sequência Mercúrio fazendo uma conjunção com Netuno. Então de 20 a 25, Mercúrio passa, encontra com Júpiter, encontra com Netuno e inflama esse momento com muito mais água, com um aguadeiro de peixes. E aí algumas pessoas me perguntam o seguinte, bom, a propósito, Mercúrio é o deus da comunicação, da mensagem, da palavra, da fala, da comunicação, então tudo isso se contamina com as qualidades piscianas. Aí alguém me pergunta, mas tá bom, Aline, é bom ou é ruim? Gente, sempre é bom e é ruim. Depende para quem, depende como, de que maneira, quais são as consequências desse encontro, né? Porque a vida é dual, né? Na astrologia existe a dualidade da vida, tudo é luz e sombra, na nossa vida cotidiana também, né? Então, o que a gente pode ver pelos próximos dias? A gente pode ver um encontro lindo, porque Júpiter e Netuno são planetas muito bonitos. Então, a partir do momento em que Mercúrio for passando por eles, vai falando de comunicação e negociação à maneira pisciana, junto com esses caras que tudo expandem, né? Principalmente Júpiter, obviamente. Então a gente está falando de grande inspiração, um momento de grande fé e de inspiração. Está falando de projetos incríveis que podem surgir, negociação de Mercúrio com Júpiter, algo que vai longe, algo que vai além, algo que vai para o estrangeiro. A gente pode estar falando de alguma coisa muito bacana para o reino das artes e da cultura, porque Netuno e Peixes tem uma fortíssima conexão com as artes, em especial cinema e música, tanto é que esse ano a gente está com filmes sensacionais, né? Um ano marcado por um crescente no cinema muito bacana, né? Por uma evolução, uma retomada do cinema muito bacana. A gente pode estar falando de grandes viagens, como eu já falei, de novo grandes negociações, mensagens de fé, de empatia, de compaixão, com um profundo senso de religioso, religar e de reconexão, portanto, figuras de carisma religioso, de importância religiosa, de envergadura, aparecendo de novo, deixando seu recado. Ok? Entretanto, o lado sombrio dessa perspectiva nos fala o seguinte, de um momento de grande fantasia, de grande ilusão, de um baita de um auto-engano, quando você atina para uma falta de, né, quando a gente se pega na vida dizendo, meu Deus, como foi que eu acreditei naquilo? Pois é, a gente está falando de delírio, a gente está falando de fraude, Netuno tem super a ver com fraudes financeiras, inclusive, e com a loucura, ansiedade, depressão, picos de descontrole emocional, novamente essa semana relacionados a vícios, ansiedades, descontroles, compulsividades e por aí vai. Então, já sabendo disso tudo, a gente que respire e tente segurar a peteca essa semana, ok? Como eu escrevo no texto de hoje, você consegue distinguir o que é real do que é fantasioso em 2022? Tem umas coisas inimagináveis acontecendo esse ano, né? Onde é que vai, até onde vai a realidade, até onde vai a fantasia. Em 2022 não será tão fácil assim a gente distinguir uma coisa da outra. Esta será uma semana muito especial por causa, de novo, desse grande encontro. E justamente por isso que eu vou falar de maneira ainda mais esmiuçada durante a semana. Então não percam amanhã ou depois, até quinta-feira, enfim, a gente vai falando desse encontro desses três caras em Peixes. A questão é a seguinte, a gente está vivendo tempos de um grande aguadeiro, é um grande acumulado de planetas em Peixes, o último signo de água, então a gente está vivendo uma avalanche de emoção, de inconsciência, das águas, de fantasia, de delírio, de encontro, tá tudo junto e misturado nesse caldeirão pisciano. Mas a gente começou o ano novo astrológico nesse final de semana com a entrada do Sol no signo de Áries, que é o primeiro signo do elemento fogo. Então como é que a gente vai se relacionar com todo esse aguadeiro, com um ímpeto ariano convidando a gente? Isso vai ser bem interessante. Nessa semana, o planeta regente de Áries, que é Marte, que está em Aquário, ele vai fazer uma quadratura, um aspecto tenso e desafiador com Urano em Touro. E esse é um momento muito importante para a gente prestar atenção. Isso vai estar acontecendo entre os dias 21 e 24 de março. É interessante porque começa o aguadeiro. A gente ainda está no aguadeiro final de semana e no miolinho ali entre 21 e 24 a gente tem Marte em tensão com Urano. Marte é o deus guerreiro, né? E Urano é um planeta que quando ele entra em jogo, ele promove aquele plot twist. É uma super reviravolta, uma coisa inesperada, algo que está muito além da possibilidade criativa de previsão de qualquer astrólogo. Então é bom a gente estar sempre muito atento, né?
Bom, a gente está falando, portanto, de reviravolta, mudança, imprevisibilidade, entretanto, em se tratando de questões relacionadas mais aos signos envolvidos, portanto, Aquário e Touro, imaginando que Urano é o planeta regente de Aquário. Então, alguma coisa relacionada à economia, novamente combustíveis e alimentos, e alguma coisa relacionada à família. Pode ser uma reviravolta dentro da família. Porque o desejo de liberdade se fará tão grande que muitos não medirão esforços para romper limites e conquistar o que desejam. É como se alguns de nós, na esfera pública ou na esfera privada, dentro do ambiente profissional ou dentro de casa ou mesmo dentro de um relacionamento, a gente virasse e dissesse: eu não aguento mais, eu preciso romper com isso porque isso está me sufocando. Aquário é o signo que precisa de ar, né? O terceiro signo do elemento ar. Portanto, é uma grande potência, né, e um grande aspecto desafiador. Esse aspecto de Marte com Urano é preciso tomar muito cuidado e ter muita atenção, porque ele é muito típico de acidentes. E às vezes os acidentes acontecem porque a gente não está ligado no momento. É como se a gente tivesse energia demais para gastar, a gente não está canalizando aquilo de uma maneira produtiva ou luminosa, e aí vem um evento como esse e dá uma baita de uma chacoalhada na gente para dizer: ei, acorda, esteja presente. Então essa é uma semana em que podem acontecer vários acidentes, portanto, senso de presença é fundamental nesse momento, ok? O que mais que a gente pode falar sobre tudo isso? Esse é um assunto que eu também posso ir desdobrando durante a semana, se vocês quiserem, ok? Vamos falar agora sobre o último movimento da semana que eu separei, que é um movimento importante, que é a saída de Mercúrio de Peixes e a entrada em Áries no final da semana, no domingo, no dia 27. Finalmente, no domingo, a gente vai começando a diminuir um pouquinho esse aguadeiro. E aí, Mercúrio fica em Áries do dia 27 de março ao dia 10 de abril. É uma temporadinha curta. Isso é bom para quem não aguentava mais tanta emotividade, incerteza. Peixes é um signo de grandes incertezas, de dualidades, é ou não estou enxergando as coisas direito, as coisas não estão muito claras. E de repente, com a entrada de Mercúrio em Áries, tudo fica muito assertivo, muito mais claro, muito mais definido. E isso é muito positivo. Entretanto, imaginando Mercúrio como deus de fala e de comunicação, em Áries, a língua corta como uma faca, né? Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala e como a gente fala, porque com Mercúrio em Áries, a diplomacia passa longe. Para finalizar, meus amigos, eis algumas das perspectivas que para mim são mais importantes para a semana. A gente tem o Sol entrando a 0 grau de Áries, tivemos ontem, portanto temos o ano novo astrológico e um novo ciclo que se inicia a partir de agora. Todos os domingos eu gosto de deixar uma frase que seja como um farol para a gente ter mais ou menos uma direção do que a gente pode ver pelos próximos dias. E aí ontem eu deixei uma frase que na verdade é um trecho de uma música de Belchior, que ele canta o seguinte: ano passado eu morri, mas nesse ano eu não morro. A gente morreu no último ano astrológico e hoje a gente começa um novo capítulo, portanto, que a gente já comece esse primeiro capítulo com toda a garra, né, com toda a força, com toda a coragem que Áries nos empresta, ok? A gente está aí entre pandemia, a gente está entre fome, entre desemprego e entre guerra. Não tá fácil para ninguém, né? O planetinha está completamente revirado. Mas enquanto estivermos aqui, a decisão de encarar a vida de frente, de maneira frontal, é de cada um de nós. Há quem passará por mais um ano como se tivesse morrido. Tem gente que passa um ano inteiro como se tivesse morrido, não é? Mas sabe que não existe nada mais bonito do que estar perto de gente que está muito viva, apesar de todas as circunstâncias. E é isso que eu desejo para todos nós, muita vida, que estejamos muito vivos, né? E acreditando muito mais no cosmos que no caos. Valeu, guerreiros e guerreiras? Então uma ótima semana para todos nós, a gente se encontra de novo amanhã, deixe seus comentários, acompanhe a Astróloga no Instagram, um beijo carinhoso, feliz ano novo, que o céu nos guie e que o amor nos transforme.